Olá, turminha de segundo ano, tudo bem com vocês? Ótimo. Então, bom dia, boa tarde, boa noite para vocês. Hoje, quinta-feira, 11 de março de 2021, trago para vocês nossa aula de geografia. Antes de falarmos sobre o novo assunto, né, o assunto de hoje, vamos à nossa correção da aula de geografia da semana passada, que foi no dia 4 de março. Então, no dia 4 de março, foram para casa para vocês fazerem, né, remotamente, algumas páginas que foram as seguintes: páginas 13, 14, 15, 16, 17 e 18, sobre o assunto bairro. Falamos sobre o nosso bairro, falamos sobre a rua, não é? E na nossa última aula falamos sobre o bairro. Bem, aí no livro de vocês, na página 13, temos aí as primeiras questões de nossa atividade. Pega aí o livro para acompanhar a correção. Então, aí na página 13 já vem dizendo assim: ó, leia o texto. O pessoal do meu bairro. Quando eu era pequena, morava num bairro só de casas. O lugar era tão calmo que nós podíamos brincar no meio da rua. Parecia uma cidade interior, apesar de ser em São Paulo. A turma do quarteirão era composta por 10 crianças, 7 meninos e 3 meninas. Eu e 2 gêmeas, minhas vizinhas. Uma era a Flávia e a outra a Andréia. E esse texto continua, né? É um texto de Ana Flora. Aí o livro nos traz algumas perguntas, alguns questionamentos sobre o texto. Na letra A tem como era o bairro do texto lido. Então, aí no texto vem dizendo que o lugar era calmo, né? Então, como era o bairro do texto lido? Muito calmo. O bairro é composto, o bairro é comparado a uma cidade do interior por conta da calma que havia no local. Que diferenças e semelhanças as cidades do interior têm em relação às cidades do meio urbano? Com ajuda, pesquise e escreva abaixo. Então, a gente falou sobre essas diferenças, né, quando falamos sobre as ruas. Se a gente está falando em um bairro ou uma rua de uma cidade do interior, né, na área rural, a gente sabe que é totalmente diferente do meio em que a gente vive. Por quê? Por causa da agitação, né? Quando ele fala que parece cidade do interior, parecia um bairro, parecia uma cidade do interior. Porque ele estava se referindo, ela estava se referindo a São Paulo. A gente vê nos noticiários a agitação que é São Paulo. Então, quando ele pede para que você diga que diferenças e semelhanças há entre uma cidade de interior em relação ao meio urbano, a questão da diferença é a calmaria, né? Um é bem tranquila, a outra é mais agitada. Semelhanças, no caso aí do texto, a aparência da rua, né? A rua era, mesmo sendo uma cidade grande como São Paulo, o bairro ele era considerado muito calmo. Então, mesmo sendo dentro de São Paulo, parecia que era no interior, por causa da calmaria. Essa resposta aí é pessoal, então eu aguardo a resposta de quem ainda não me mandou, não é? Porque cada um vai dar a sua resposta. Na letra C tem a seguinte pergunta: qual o nome do seu bairro? Da mesma forma que a B é uma resposta pessoal. Então, cada um de vocês vão mandar a atividade respondida me dizendo qual o nome do bairro em que você mora.
O seu bairro é tranquilo, como o bairro do texto lido? Explique. Pois é, você vai pensar aí e vai escrever se o seu bairro ele é tranquilo como o do texto, certo? Então, cada um vai dar a sua resposta. No meu caso, qual é o nome do seu bairro? Eu moro em Rio Doce. O seu bairro é tranquilo como o bairro do texto lido? Não. Ele é bastante agitado. Passa bastante gente, é muito movimentado, tem bastante ônibus, muitos veículos passando, então totalmente diferente, né? Cada um vai me dar a sua resposta, certo? Na página 14, temos a atividade 2 e a 3. A 3 ela é dividida em 3 letras, né? Letra A, B e C. Na atividade 2, pergunta o seguinte: você vai passar o domingo na casa de um amigo da escola para brincar e tomar banho de piscina. Ele já deu o endereço completo, então peça-lhe as informações do endereço e anote-as no espaço abaixo. Então, aí, uma resposta pessoal, você vai imaginar que você vai para a casa de um amigo e que esse amigo já lhe passou o endereço. Rua tal, número tal, bairro tal, certo? E você vai pedir a ele outras informações. Que informações seria? Se é próximo a alguma praça, algum supermercado, certo? Como é que é a casa? É a casa número tal, fica não sei quantas casas, o começo da rua, uma casa tal cor, informações sobre o endereço. E uma dica, a rua que ele mora fica perto de quê? Perto do ou da, certo? Então, vocês vão imaginar esse endereço e vão colocar aí essas duas respostas pessoais. Na atividade 3, tem o seguinte: observe as fotos e responda. Temos aí um bairro comercial e um bairro residencial. Na letra A, o que mais lhe chamou a atenção ao observar essas fotos? Aí você vai dizer o que é que mais chamou sua atenção nessas duas imagens, tanto no bairro comercial como no bairro residencial. Na letra B, os bairros das fotos são diferentes do bairro onde você mora? Se são diferentes, você bota sim, são diferentes. Não, não são diferentes. Você conhece outros bairros? Com a ajuda de um adulto, escreva o nome dos bairros que ficam perto do seu. Aí você vai colocar o nome de 2 ou 3 bairros que ficam próximos do bairro que você mora. Página 15, atividade 4, 5 e 6. 4. Leia as afirmativas e coloque V para verdadeiras e F para falsas. Aí a primeira afirmativa é: bairro é o nome dado à minha rua? Bairro é o nome dado à minha rua? Verdadeiro ou falso? Falso, não é isso? Bairro não é nome de rua. O endereço completo nos faz chegar a qualquer lugar desconhecido. Isso é verdade. Com o endereço completo, a gente chega em qualquer lugar. Todos os bairros são iguais? Não. Essa afirmativa é falsa. Então, coloco um F. A paisagem do bairro muda para atender às necessidades das pessoas? Muda sim. Bastante. Então, coloco uma letra V. Migração é o nome dado ao fato de pessoas deixarem um lugar para morar em outro. Verdade. Migração é o fato da pessoa sair do seu lugar de nascimento, do seu lugar de origem, e ir para outro. Certo? 5. Resposta pessoal. O que existe no seu bairro? Você vai marcar um X dentro de cada quadradinho desse, de acordo com o que tem no seu bairro, tá? Lembra que não é a tua rua, é o seu bairro, o entorno. Tem aí bom pão, uma padaria, hospital, escola, farmácia, aeroporto e postos de gasolina, certo? Marca um X dentro de cada quadradinho
do que há próximo no seu bairro. O que existe no seu bairro? 6. Pinte as placas com as regras de boa convivência que devem ser aplicadas no seu bairro. Temos aí várias placas e vamos pintar as seguintes: colaborar com o meio ambiente, não jogando lixo na rua, respeitar os vizinhos, muito importante, obedecer às leis de trânsito, ser gentil e educado com todos, certo? Vamos pintar aí 4 plaquinhas. Na página 16, temos aí a atividade 7, 8 e 9. Na 7, o conjunto de ruas forma o bairro. Com a ajuda de um adulto, preencha o quadro abaixo e conheça um pouco mais do seu bairro. Aí vocês vão colocar no livro de vocês, resposta pessoal, o nome do bairro onde você mora, dificuldades encontradas pelos moradores do seu bairro. Bota o nome do bairro, diz o que é que tem de dificuldade e depois escreve um bairro que fica próximo ao seu. 8. Complete as frases abaixo. Nos bairros residenciais predominam as moradias. Nos bairros comerciais percebemos uma quantidade maior de lojas e supermercados. Nos bairros industriais predomina o funcionamento das fábricas e indústrias, certo? No 9, atividade 9 tem aí uma imagem. De um lado um hospital, do outro uma fábrica, vários lixos, né? Na rua, os carros passando, paredes pichadas, né? Então, observe o bairro a seguir e nomeie alguns probleminhas enfrentados pelos moradores. Aí você pode colocar que um dos problemas é a poluição, por causa da fábrica, o lixo depositado no local errado, o trânsito intenso, a pichação aí na parede da fábrica, né? Uma falta de esgoto, tem aí o bueiro e o transporte coletivo que não tem, né? Provavelmente a gente só vê aí carro. Então, essa pode ser algumas das sugestões de resposta, certo? Página 17. Temos aí atividade 10 e 11. Atividade 10, resposta 10, 11 e 12, tá? Atividade 10, resposta pessoal. Você vai pesquisar com a ajuda de um adulto o nome de supermercados, farmácias, escolas, igrejas e padarias que podemos encontrar no seu bairro. Então, o nome de um supermercado, ou 2, se você tiver outro, nome de escolas, de farmácias, de igrejas e de padarias, certo? No 11, na atividade 11, temos aí, pense nas atitudes que devemos ter nas ruas de qualquer bairro. Então, não pisar na grama do jardim é uma atitude que a gente deve tomar em qualquer bairro, tá? Cuidar dos balanços das gangorras do parque, para não quebrá-los. E não jogar lixo no chão. Em qualquer bairro que estivermos, devemos ter essas atitudes. 12. Vamos completar a frase com essas palavras que estão no quadro: bairros, populares, comércio e subúrbios, certo? Aí a primeira palavra que vai ser colocada aí é subúrbios. Subúrbios são bairros afastados do centro da cidade, que em geral possuem comércio movimentados e são bastante populares. Então, primeira palavra subúrbio, depois bairro, depois comércio e depois populares. E a nossa última página da atividade de geografia da aula passada é a 18. Temos aí a atividade 13 e 14. Atividade 13, mais uma vez, observar uma imagem que mostra a rua do bairro Vila Áurea. E vai pintar o quadrinho que mostra a característica dessa rua.
Temos aí, não há iluminação elétrica, é organizada e limpa, há lixo espalhado pelo chão, é calçada e muito movimentada. Vamos pintar apenas 2 quadrinhos, que é o primeiro e o terceiro. O primeiro, a frase é a seguinte: não há iluminação pública. E o terceiro quadrinho é: há lixo espalhados pelo chão. No 14, vamos observar novamente a imagem, só que agora você vai colocar, se na sua opinião, quais são as melhores e as piores coisas que esse tipo de bairro pode apresentar, certo? Resposta pessoal. Quem não me enviou ainda, estou aguardando. E parabéns a quem está participando ativamente das aulas, tá? É muito importante a participação de vocês. Hoje, quinta-feira, 11 de março de 2021, vamos falar sobre os transportes. Já ouvimos, né? Já falamos bastante sobre esse assunto. Tenho certeza que se eu perguntar um tipo de transporte terrestre, todos vão dizer logo carros, motos, não é? Então, o que são os transportes aéreos? São aqueles que circulam pelo ar, não é? No céu. Vão me dar a resposta sempre na ponta da língua. Disso eu tenho certeza. Então, temos aí na página 19, pega o livro, passa aí para a página 19 e acompanha a leitura. Os transportes. O homem sempre sentiu a necessidade de se locomover de um lugar para o outro. Se locomover, sair de um lugar para outro. A história conta que durante muito tempo o homem andou somente a pé, em busca de alimentos e de melhores locais para se abrigar. Depois começou a usar também animais como meio de transporte. Com o passar dos tempos, foram criados meios para ajudar na locomoção e no transporte, como carroças, bicicletas, bondes, ônibus, trens, aviões e etc. Seja na cidade grande ou no campo, para trabalhar, passear e à escola, é muito difícil imaginar como faríamos para nos locomover sem algum meio de transporte. Por que isso acontece? Geralmente estudamos, trabalhamos distante, né, de nossas residências. Aí fica se imaginando. Imagina se você morasse em outro bairro, que não é o bairro da nossa escola, né? A maioria de vocês vem de transporte, não é isso? Se tivesse presencial, viriam de transporte. Pois é, por quê? Porque se fosse andando, talvez fosse distante e provavelmente iria chegar atrasado ou então muito cansado. Não é isso? Então, por isso que existem os meios de transporte para nos ajudar a nos locomover diante do nosso dia a dia, diante dos nossos afazeres, das nossas necessidades diárias, certo? Aí, a gente já vem falando na página 20 sobre os transportes terrestres. Hoje, os transportes podem ser classificados da seguinte forma: terrestres, aquáticos e aéreos, certo? Então, quando a gente fala de transportes terrestres, esses meios de transporte podem ser motorizados ou não. Eles trafegam na terra. Então, temos aí carros, trem, bicicletas, carroças, isso aqui é trem e o de cima é metrô, certo? E os ônibus, né? Então, temos carro, metrô, bicicleta, carroça, trem e ônibus. Todos esses são meios de transporte. Uns são motorizados, outros não. Os motorizados, aquele que precisa do motor, precisa do combustível para se locomover, né? E os não motorizados são justamente os que a gente tem que fazer esforço ou então ser puxado por um animal, como no caso da carroça.
certo? Temos aí o metrô. Os metrôs estão presentes nas principais cidades e nas grandes metrópoles. Eles são um dos mais rápidos transportes terrestres. Aqui no Recife a gente tem a estação do metrô, não é? Não sei se já tiveram oportunidade de andar. Realmente é bastante rápido, porque não tem o trânsito tão intenso, não tem trânsito como os veículos pegam engarrafamento, esse tipo de coisa. O que pode acontecer é, se um trem sair do trilho, ou então uma queda de energia muito grande, acontece muito aqui no Recife, roubos de cabos de aço, né? Aí o metrô para, certo? Mas é um transtorno enorme, porque realmente eles são muito rápidos, totalmente diferentes dos ônibus. Temos aí as carroças. As carroças são consideradas ultrapassadas, mas são um dos poucos meios de transporte que possibilitam o acesso a algumas localidades de terrenos irregulares, como o campo e lugares sem asfalto. Existem vários tipos de carroça. Temos aí dois tipos, né? Uma carroça que transporta pessoas e outra que transporta mercadoria. Pois é, quando diz assim que é ultrapassado, existe até aqui no estado algumas campanhas, alguns projetos para proibição do uso de carroças. Não pelo fato de serem carroças, mas é pelo fato de usarem animais para puxar. Muitas vezes a pessoa utiliza o animal, mas aí maltrata. Dá chicotado, o animal fica ferido, coloca uma carga muito pesada, ele não aguenta. Aí existem alguns projetos na Câmara dos Deputados para abolir, extinguir totalmente as carroças como meio de transporte, certo? Mas a gente ainda vê algumas carroças, principalmente nos nossos bairros, né? Nesses bairros populares, é muito fácil achar uma carroça ou outra. Se não transportando mercadoria, transportando pessoas, às vezes é com materiais reciclados, então não é difícil não, tá? É ultrapassado, às vezes é desumano, né, com o animal, mas ainda existe bastante. Temos aí os transportes aquáticos, que a gente já sabe, né? Eles podem ser marítimos, fluviais ou lacustres. Então é o seguinte: os transportes aquáticos trafegam em rios, mares e lagos. Então, quando ele trafega no mar, ele é marítimo. Quando trafega no rio, ele é fluvial. Quando ele trafega no lago, ele é lacustre, certo? Então, ele pode ser desses três tipos: marítimo, fluvial ou lacustre, de acordo com o local que ele trafega. Quando eles trafegam nos mares marítimos, quando seu percurso é feito em rios, são chamados de fluviais. E quando a navegação é feita em lagos, são chamados de lacustres. Ambos podem ser movidos a motor, pela força do vento ou por remos. Então, os transportes aquáticos, eles podem ser movidos a motor, exemplo, navios, barcos de pescas, pequenos barcos, lanchas, iates, barcas, aquelas balsas, né? Ou jet skis. Já os transportes movidos a vela, o transporte aquático movido a vela, temos exemplo aí da jangada, certo? E temos o transporte aquático também movido a remo, que é no caso das canoas. Vamos ver a imagem aí. Temos aí um barquinho à vela, temos um iate, não é? Enorme. Temos um jet ski e temos uma canoa, onde o cara tá aí, ó, com o remo para poder sair do lugar, certo? Motorizado, temos aí o iate e o jet ski. Precisa de um motor para funcionar e um combustível. Já o barco à vela precisa da vela
e do vento, não é? Para poder ajudar ele a se locomover, a sair de um lugar para outro. E a canoa, o combustível aí é o braço, né? Que tem que ir remando para poder a canoa sair do lugar. E por último, o último tipo de transportes são os transportes aéreos. Então temos entre os transportes aéreos, existem alguns que necessitam de motores para circular. Então, os que precisam de motores são os aviões de grande porte, aqueles que transportam muitos passageiros, né? Boeing, desse tipo. Aviões de pequeno porte, carregam poucas pessoas, carga tipo teco-teco, né? Que são aqueles que tem, que ele é pequenininho e tem a asa curtinha e tem a hélice lá. Ou então os jatinhos particulares, né? Como os famosos, alguns famosos têm. Temos também os foguetes e alguns tipos de aeronaves. Os foguetes e alguns tipos de aeronaves são considerados mais velozes, né? A gente tem ideia aí da velocidade do foguete, né? Principalmente quando ele entra em órbita. E temos também o helicóptero. Os helicópteros são utilizados para pequenos trajetos, circulam com poucas pessoas e não precisam estar muito alto para trafegar. E aí a imagem do helicóptero. E temos também, ainda existem os transportes aéreos que são utilizados para práticas esportivas e que não precisam de motores, e sim da ação e força do vento para se locomoverem, como é o caso do balão e da asa delta, certo? Então, esses dois últimos tipos aí, eles não necessitam de motor, de jeito nenhum. Ele vai necessitar apenas da ação do vento, tá? Para poder sair de um lugar para outro, certo? Mas não deixam de ser considerados meio de transporte, porque são utilizados mais para as práticas esportivas, certo? Então, esse é nosso assunto, meios de transporte, onde falamos sobre os transportes terrestres, falamos sobre os metrôs, que são bastante necessários nas grandes cidades, falamos sobre as carroças, que são ultrapassadas, mas que ainda existem. Falamos sobre os transportes aquáticos, que eles podem ser marítimos, quando trafegam no mar, fluvial, quando trafegam no rio, e lacustre, quando trafegam no lago, certo? Pode ser movido a motor, a vela ou a remo. Falamos também sobre os transportes aéreos, que podem ser aviões de grande porte, aviões de pequeno porte, foguetes e aeronaves e os helicópteros. Esses movidos a motor e outros, falamos também sobre os movidos, transportes aéreos que são movidos com a ação do vento, né? Que são utilizados mais para práticas de esporte do que como meio de transporte. Porém, pode acontecer. Deixo para vocês para exercitar esse assunto sobre meios de transporte, as atividades do nosso livro nas páginas 24 e 25. E deixo também uma atividade de colagem no caderno de desenho. O que é que eu quero de vocês no caderno de desenho? Vocês vão abrir o caderno de desenho, vão colocar lá na página. Vão pegar o caderno e vão colocar meios de transporte. Aí vai colocar terrestre, aquático e aéreo. Tipo um quadrinho vocês vão fazer. Colocou, escreveu o nome terrestre, aquático, aéreo. Vamos fazer colagem dos três tipos
de transportes, de meios de transporte, certo? Pega lá o caderno, coloca em cima lá meios de transporte e separa em 3 partes: meio de transporte terrestre, meio de transporte aquático e meio de transporte aéreo. Faz a colagem, tira foto da atividade do caderno de desenho e das 2 páginas do livro e manda para mim para eu fazer a correção. Mesmo assim, fica atento ao próximo vídeo, porque aí vem toda a correção completa, certo? Terminamos hoje nossa aula de geografia, certo? Hoje, quinta-feira, 11 de março de 2021. Um cheiro para vocês e até a nossa próxima aula.